Olá pessoal, como eu havia notificado anteriormente no primeiro vídeo da sequência sobre o existencialismo em Soren Kierkegaard, ele é considerado, na realidade, o precursor da filosofia existencialista que depois veio, alguns consideram Jean-Paul Sartre como o pai do existencialismo, mas Kierkegaard é aquele que germinou, Para mim, ele é o grande da questão do existencialismo. Então, beleza. Antes a gente havia falado sobre a filosofia de Kierkegaard, que ele falava sobre os estágios, os estágios da vida ou da existência do homem. E aí nós falamos sobre a questão do primeiro estágio, que foi o estético, aquilo que a gente vê. E aí depois vem o segundo, que é o ético ou moral. Eu li um texto uma vez muito interessante que dizia o seguinte: havia um homem em um elevador. Ele lá sozinho. De repente entra uma mulher muito bonita, esteticamente perfeita, e aí fecha e eles começam a subir para os andares superiores. Quando ele observa ela, e diz a história que ele começou a ter uma forte atração por ela, a tal ponto em que ele desejou muito avançar sobre aquela mulher, beijá-la, possuí-la. Mas, de repente, o elevador para e entra um terceiro elemento. Um homem entra no elevador e, de repente, ele cai em si mesmo e volta para a sua normalidade, se é que nós somos normais. Como dizia Freud, todos nós somos um pouquinho neuróticos. Então ele volta para a sua normalidade e aquela vontade de possuir aquela mulher, de beijar aquela mulher à força, passou. O que seria isso? Seria o estágio, vamos dizer, para explicar o estágio ético ou moral. O estágio ético e moral é aquele que, quando nós nascemos, já está estabelecido dentro de uma sociedade. E para que nós possamos nos adequar, viver em harmonia com os demais, no coletivo do cotidiano da vida humana, nós devemos nos adequar ao terceiro estágio, segundo Kierkegaard, que é o estágio do ético e moral. Agora, uma coisa muito interessante, um elemento interessante nessa explicação é o seguinte: o que é ética e o que é moral? Explicando bem rapidão, a moral são as regras estabelecidas, aquilo que está imposto sobre nós na sociedade para que essa sociedade viva em harmonia. Imaginamos só, uma sociedade sem regras, sem leis, sem costume, seria uma banalidade. Então, trazendo para esse viés, a moral seria aquilo que está estabelecido na sociedade do qual nós temos que nos comportar diante daquilo que está inserido, para que nós possamos ser vistos como também um cidadão da devida sociedade. A ética seria a nossa reflexão sobre essa moralidade. Então, a moral é aquilo que está estabelecido. E a ética seria a nossa reflexão de fazer ou não aquilo que está estabelecido para nós. Por exemplo, se não tivesse aparecido o terceiro homem no elevador, aquele homem poderia avançar sobre a mulher. Mas só que aquele homem representa exatamente a regra, a sociedade do qual está ali. E às vezes a gente tem vontade de fazer aquilo que nós desejamos, que vem à tona, mas nós temos regras a cumprir, nós temos uma moral estabelecida. Por isso que nós não fazemos tudo aquilo que vem à cabeça. Então, o estágio ético ou moral, ele está exatamente fundado nesse aspecto dentro da nossa sociedade, do qual o homem, o ser, a mulher, o menino, a criança, não pode assim e além daquilo que ele desejaria ir, porque existe uma regra estabelecida. Quando o homem fez uma reflexão de não fazer mais aquilo que ele estava pensando, ele praticou a ética, ele fez uma análise na moral, naquilo que ele ia fazer, estava com vontade, mas ia ser uma ação errada. Se você estipula dar uma regra ao seu filho: olha, menino, não sai de casa porque voltarei logo e você tem que ficar em casa, olhando a casa. Isso é moral.
Isso é uma regra. Isso é o que você coloca para ser cumprido. Quando você sai, se a criança vai fazer ou não, se ela chegar a sair de casa desobedecendo o pai, ele fez uma reflexão sobre a moral, aquilo que o pai disse. E a decisão dele foi fazer o quê? Agir erradamente. Ele agiu eticamente? Agiu, mas agiu de maneira errada. Porque ética é aquilo que eu faço, a reflexão, eu penso sobre aquilo que eu vou fazer ou não. Quando eu deixo de fazer, eu pratiquei uma ação ética. Quando eu também faço, pratico uma ação ética. Então, se a criança pensou, olha, meu pai vai chegar mais tarde, eu vou fazer, ele não vai saber. Ele fez uma reflexão sobre a moral, sobre aquilo que o pai estabeleceu. Então, queridos, não precisa desenhar e copiar, né? Moral é aquilo que está estabelecido. Aquilo que eu vou fazer ou não sobre aquilo que está estabelecido é a minha reflexão, a minha decisão. E aí eu estou praticando a ética. Então a ética é uma reflexão sobre a moral. Beleza, né? Bacana. Então exatamente isso é o estágio segundo, Kierkegaard, o segundo estágio, do qual nós estamos em uma sociedade, mas nós também temos que nos adequar a essa sociedade. Você tem um emprego, numa empresa, numa escola. Essa escola, essa empresa, qualquer outra igreja que você está, ela tem algumas regras. Então você tem que... Ah, mas não está na Bíblia. Mas se a igreja criou aquele costume, tem aquela índole, aquele jeito de ser, você tem que obedecer, porque você faz parte daquela igreja, você faz parte da comunidade. Tanto faz a igreja católica ou as outras igrejas, né, Assembleia de Deus e outras demais, a cristã, batista. Então, exatamente isso. Nós estamos, de certa forma, sendo vigiados pela moral. Se você agir de maneira inadequada, você vai... nesse momento você vai quebrar a regra. A sua convivência não vai ser boa. É aquela questão. Você compra e não paga. Você vai ter uma imagem do qual, quando alguém te vê, vai dizer, olha, não vende para aquela criatura, porque ela é realmente veaca. Então você tem que cumprir algumas regras essenciais da sua vida, para que nós possamos ser bem vistos na sociedade. Então, esse é o estágio do qual nós estamos vivendo. O ético antes, o estético agora, o ético e o moral. A moral é aquilo que está estabelecido na sociedade. Para você ser bem visto, você tem que agir eticamente. Se você chega em uma fila de um banco, você sabe, você tem consciência que você chegou naquele momento. Aí você diz, olha, eu vou ficar bem aqui porque eu passei mais cedo aqui, não tinha ninguém. E aí eu fui ali resolver umas coisas e estou voltando. Mas você sabe que você não esteve ali anteriormente. Então você está quebrando, você conscientemente você sabe que você está agindo dentro da ética de maneira errônea, quebrando um princípio moral, o qual seria o quê? A ordem. Alguém vai querer brigar com você, você vai estar quebrando, você vai ser mal visto. Olha, aquele cara ali é enrolado, ele não estava aqui, entrou na fila. Então, pequenos movimentos, pequenas vivências falam de nossa pessoa. Então, muito cuidado. Tem uma frase que diz o seguinte: os nossos acertos serão muito difíceis de ser vistos. E às vezes são vistos, mas ignorados. Mas o teu erro, saiba de uma coisa, vai ser registrado, autenticado em cartório. Queridos, até o nosso próximo encontro do nosso terceiro vídeo. Vamos falar sobre o estágio religioso em Kierkegaard. Um abraço. Vocês viram que nesse vídeo nós temos aqui um panorama lindo? Tá ali, né, o dinossauro, tem umas bonequinhas, eu estou aqui no quarto das minhas filhas. Quase não deixa eu entrar aqui para gravar esse vídeo. Imagina só, eu quebrei uma regra? Não, eu fiz um acordo com elas. Um abraço, queridos. Até o nosso próximo encontro. Filosofia na ponta da língua. Tchau, tchau. Bye.